Bom, no Sintonia de hoje a gente vai fazer uma espécie de uma viagem no tempo. Talvez sem muita nostalgia, mas é uma viagem no tempo que eu vou conversar com o Riba de Castro, que eu conheço já há uns 30 anos, mais ou menos. E o Riba era sócio, participante ativo do Teatro Lira Paulistana em São Paulo. Acho que muita gente da nossa geração, ou gente mais nova, já ouviu falar, ou esteve lá, ou tem alguma coisa ligada ao Lira Paulistana. Para a gente começar a nossa conversa, Riba, para quem não conhece, você consegue falar rapidinho quem passou pelo Lira, quem começou no Lira Paulistana na sua carreira artística? Posso. A gente tem Itamar Assunção, Nausete, Premeditando Break, Grupo Rumo, Titãs, o Traje a Rigor, Grupo Paranga, Pau Brasil, que não começou no Lira, mas tocou muito no Lira, gravou no Lira, Grupo Instrumental Pé Antepé, Grupo Dalma, Filarmônica. Enfim, eu posso ficar todo o programa dizendo nomes e pessoas que passaram pelo Foi toda uma geração ali, no começo dos anos 80, fim dos anos 70, dos 80, passou inevitavelmente pelo Lira Paulistana em São Paulo. A gente estava vindo dos anos 70, uns anos difíceis, né? E que a cultura naquele momento era a cultura oficial, era a grande cultura, né? Os eventos tradicionais, os grandes teatros. E de repente o Lira surge como um teatro, um espaço pequeno, mas muito bem localizado, em Pinheiros, entre a Vila Madalena, ali cerca da USP, da PUC, e com uma característica fundamental que era a infraestrutura que tinha, né? Era um pequeno espaço, onde as pessoas podiam fazer pequenos shows, com 50 pessoas já lotavam, o teatro cabia. Quantos lugares tinha no Lira? 100 lugares? Não, mais. A gente chegou a colocar 300 pessoas nos shows do Língua de Trapo, shows do Premier, e fazer mais de uma sessão. Muitas vezes se fazia uma sessão às 9 e tinham duas filas, uma para a direita e outra para a esquerda. A da esquerda já estava esperando a segunda sessão. Se fazia mais de uma sessão. E sem contar que o Lira era o único teatro que estava ocupado de segunda a segunda, porque existia 3 programações, às vezes 4. Segunda e terça tinha um grupo que tocava. De quarta a domingo existia a famosa temporada, que hoje já não existe mais, que a temporada é muito importante, porque uma temporada de quarta a domingo dá tempo do artista ir preparando o seu trabalho e melhorando, né? E dá tempo do boca a boca, da coisa ir crescendo. Hoje em dia não existe. Você vê um show um dia, você me chama e diz, temos que ouvir um show muito bom, dá para ver? Não, amanhã já não está tocando. E tinha meia-noite, costumava ser os grupos de rock. Meia-noite, é. E muitos domingos e sábados pela manhã, peças infantil. Então, o Lira Paulistana era o Teatro de São Paulo que tinha a maior ocupação total. De segunda a segunda, duas, três sessões. Eu vi, outro dia, o documentário dirigido, acho que pelo Branco Melo, o documentário sobre os Titãs, e foi muito interessante, porque o filme abre com uma apresentação dos Titãs, ainda conhecidos como Titãs naquela época, Titãs do Iê, 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 justamente no Lira. Eles estavam começando ali mesmo, estava até um sonzinho meio... Arnaldo Antunes, todo esse pessoal. O Titãs, o Lira, a importância do Lira, ademais de ser, não é só um local que existia espetáculo, o Lira gerava coisas, né? Então, assim, o Titãs, por exemplo, ele surgiu num projeto chamado Boca do Trombone, que é um projeto que era uma cópia do que a gente tinha feito anteriormente, chamava Virada Paulista. Ah, lembro. Que era um projeto feito pela União Brasileira dos Músicos, pelo Hamilton Godoy, na época ele era presidente da União Brasileira dos Músicos. Foi um projeto com 42 grupos, envolvia 525 músicos, era um show por dia dividido em duas partes, eram dois grupos que tocavam por dia. E os grupos estavam obrigados a assistir o show do outro, e os grupos que estavam obrigados a fazer a produção. Eles começaram a aprender a fazer produção. E depois a gente fez o Boca no Trombone. O Boca no Trombone surgiu Titãs, o Traje a Rigor, Laura Finocchiaro. Laura Finocchiaro mandou uma fita desde o Rio Grande do Sul, ela foi selecionada, ela foi para o Lira Paulistana tocar no Boca no Trombone e ficou em São Paulo até hoje.
Oh, mas eu me lembro, agora você falou da Laura Finocchiaro do Rio Grande do Sul, que mandou uma fita, me lembro também, houve estreia de filmes também, né? Passou, Estreia de eu filme. lembro de um longa-metragem gaúcho, agora me lembrei. Deu pra tia nos 70. Exatamente, Era um longa-metragem Super 8. exatamente. Agora, Riba, uma coisa que você... Aliás, de fazer um comentário, eu não consigo evitar. Você é um Ribamar com sotaque espanhol agora, né? Fica uma coisa curiosa, né? Fica curioso. É que você está morando na Espanha, né? Estou há quase 20 anos em Barcelona. Mas, Riba, agora quando a gente fala hoje de uma experiência como a do Lira, esse movimento todo em torno daquela iniciativa, hoje em dia, ninguém consegue mais pensar em termos de cultura brasileira, de produção cultural e artística, já imediato já liga com a questão de patrocínio, com leis de incentivo, leis... O Lira, eu queria só colocar duas coisas. Como é que vocês se juntaram ali e por que deu tão certo? Vocês não tinham patrocínio, vocês não tinham essa... Não, a gente costumava dizer que o nosso patrocinador era o público. O Lira, acho que tem uma série de coisas que fizeram para que o Lira desse certo. É uma conjuntura terrível, especial. Acho que o momento histórico é muito importante. Eu acho que naquele momento o sonho ainda não tinha acabado. Éramos sonhadores, né? Não se esqueça que o Lira não foi só um teatro. Você participou do Jornal do Lira Paulistano. O Jornal do Lira Lira foi um teatro, foi uma gravadora, foi uma produtora e foi uma editora também. E fora as intervenções, os concertos, os grandes shows ao ar livre que se fez na Praça Bento Calixto, no momento que se juntava mais de 10 da rua, já era subversão. Já era subversão. E a gente subverteu. Eu acho que todas essas características do... por exemplo, hoje em dia, como você falou muito bem, né? As pessoas, antes de fazer um projeto, já estavam buscando patrocinador. A gente fazia e depois ia ver como viabilizava essa coisa, né? Hoje é impossível se fazer um jornal como a gente fez naquela época, com uma redação de 20, 30 pessoas cooperativadas. Leiam a Lira Paulistana, porque você delira como se fosse um super bacana cheio de grana. Leia a Lira Paulistana e confira que é igual de Sampa a Copacabana. A gravadora, por exemplo, a gravadora do Lira, né? Gravadora Lira Paulistana. A gravadora, as coisas do Lira foram surgindo na medida que as coisas iam se dando a conhecer e a gente investia, apostava nelas. A gravadora do Lira surgiu com o Itamar Assunção, porque o Itamar Assunção participou do Festival de Música na Vila Madalena, um dos prêmios era fazer uma temporada no Lira. Ao ver o Itamar tocar, dissemos, isso tem que gravar, né? E se gravava no momento em que, no Brasil, a única gravadora que existia era a Continental Chantecler, em São Paulo, porque as gravadoras estavam todas no Rio, eram todas multinacionais, né? E, de repente... E outra coisa importante do Lira que eu creio que foi muito importante foi os meios de produção, a maneira que a gente produzia, né? Essa coisa alternativa, se criou um mercado alternativo que não existia, né? Desafiando as próprias leis de mercado e com uma relação distinta entre artista e produtores. Você não esqueça que no Lira as nossas produções eram 50%, 50%. Os direitos fonográficos eram do artista. Eu lembro de muito menino ali, aqueles garotos, nem sei, né, que andam mais, o tempo passou tanto. Era um pessoal que saía distribuindo filipetas, eram meio agregados, iam lá, tomavam lanche, ficavam ali juntos, de repente eles ficavam para sempre ali. Então era uma garotada também que se aderia à grande causa do Lira e ficava por ali, né? Sim. A maioria das pessoas que trabalharam com nós, fomos obrigados a contratá-los, porque senão seríamos acusados de exploradores de menores, porque era uma moçada que ali com 14, 15 anos e chegava, posso ajudar, e não saíam dali. E, claro, também à noite tinha entrada franca do teatro. Claro, eu lembro disso. E aquilo foi crescendo de uma maneira que chegou um momento que a gente tinha quase 30 funcionários. Entre técnicos, gente que colaborava, tinha gráfica. Enfim, foi eu costumo dizer que não foi um movimento, mas foi uma grande movimentação.